Semana passada, conversando aqui no escritório, decidimos fazer um vídeo sobre o que é importante saber, principalmente por parte do cliente, sobre a perícia judicial, né? Para que os clientes cheguem na perícia sabendo o que vão encontrar, né? E sabendo quais as principais questões que precisam ser respondidas. E ao mesmo tempo, sábado, tivemos perícia aqui na Justiça Federal de Diamantino. Uma cliente me falou assim: André, eu fui na perícia, fiquei 1 minuto na sala e o médico me mandou sair. Fez a perícia em 1 minuto. Ela falou assim: por que tem perícia então? Revoltada, me perguntou. E eu falei: olha, você tem razão em reclamar. Porque em 1 minuto de perícia, dependendo do caso, o perito realmente não vai conseguir analisar. Mas decidimos fazer esse vídeo para que os nossos clientes e todos aqueles que assistam esta orientação saiam mais ou menos entendendo quais são as principais questões que precisam ser colocadas perante o perito ali no momento da perícia judicial. Primeira questão é que aqui na Justiça Federal de Diamantino, nós advogados não temos a possibilidade de acompanhar o periciado, né, ali na perícia. Então, nós fazemos toda a orientação fora, antes, uns 40 minutos, 1 hora antes de começar a perícia. E as primeiras questões que nós estabelecemos é assim: idade, grau de escolaridade, até que série ou ano a pessoa estudou, quais as atividades já realizadas, as principais ou a principal atividade, e se já havia trabalhado em outra atividade. Essas são as primeiras informações fundamentais para o caso. Por quê, André? Nós não estamos falando só de doença? Não, nós estamos falando de incapacidade. E se nós estamos falando de incapacidade, nós estamos falando de vários elementos que permeiam o caso, que envolvem o caso. Idade. Uma pessoa com 60 anos não é uma pessoa com 40. Ela não tem o mesmo desempenho físico, motor, para realizar suas atividades. Uma pessoa que possui até a 5ª série do ensino fundamental não é uma pessoa que possui ensino superior. Portanto, isso limita demasiadamente a sua atuação em outras áreas de trabalho que não seja aquela área que ela sempre atuou. Normalmente, atividades braçais, atividades que exigem esforço físico, etc. Uma pessoa, portanto, que sempre atuou em uma atividade única, ou 2, 3, sempre da mesma espécie ali, muito próximas. Pessoa que sempre trabalhou em madeireira, fazenda, pessoa que sempre trabalhou em faxina, limpeza, serviços gerais de limpeza, etc. Pessoa que sempre trabalhou em serviços braçais gerais, um pedreiro, que atuou em áreas assim, que exigem muito esforço físico e que nunca teve a oportunidade ou teve muitas dificuldades para estudar, não tem um grau de escolaridade alto, desenvolvido, estudou muito pouco. Qual a possibilidade dessa pessoa se reabilitar em outra função? Nós começamos por aí. Esse é um ponto fundamental. Então, todo periciando precisa ir na perícia já sabendo que a sua idade, o seu nível de escolaridade, o tipo de atividade que você sempre realizou são elementos essenciais para que o perito entenda com quem ele está lidando. Ele não está lidando com uma pessoa que possui ensino superior, por exemplo, ou que atua em atividades de escritório, administrativas, que tem capacidade de organização para atuar em áreas e que se exige um maior nível de complexidade cognitiva, intelectual, etc. Esses são os primeiros elementos mais importantes do caso, antes mesmo de falarmos sobre doença, incapacidade, limitação, etc. Depois, a organização da documentação médica. Se possível, organizar por ordem cronológica, por data, dos mais antigos para os mais novos. Por que, André? Para o médico ter uma ciência, uma noção do histórico clínico, né? Desde quando isso começou, como se deu o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das doenças, se houve agravamento do quadro. Você pega, por exemplo, 3 exames médicos em períodos distintos dos últimos 4 anos e compara esses exames.
você vai ter muitas vezes um desenvolvimento da doença, um agravamento, uma progressão da doença. Estou com uma tosse aqui irritada, vou ter que tomar uma água. Então, a organização desses documentos são essenciais. Hoje, com o processo digital, eletrônico, se torna mais fácil para o médico acessar os autos e olhar, né, os documentos que nós, advogados, selecionamos ali e juntamos nos autos. Porém, ter esses documentos médicos ali no momento é fundamental, principalmente se você foi ao médico entre o período em que iniciou o processo até a data da perícia. Nós aqui no escritório sempre falamos, olha, quando tiver um documento novo, um exame novo, por favor, nos encaminhe, para a gente poder juntar no processo, informar no processo. Um outro elemento fundamental aqui para nós no escritório é que nós sempre fazemos quesitos complementares. Como assim, André? Nós fazemos perguntas específicas sobre o seu caso. Então, por exemplo, a pessoa teve um acidente de trabalho, ela se machucou e ela ficou com uma certa dificuldade de mobilidade articular da coluna ou do quadril, do joelho. Nós queremos comprovar que esse acidente gerou uma sequela ou uma limitação que reduz a sua capacidade de trabalho. Então, nós vamos fazer perguntas sobre esse aspecto, para que quando o perito responda, ele, olhando a pergunta, ele entenda o nível de complexidade, os elementos que envolvem aquele caso. Então, os quesitos complementares, eles vêm, assim, para trazer uma luz para o perito e falar, ele tem esse problema. Ele tem problema articular, ele tem uma limitação do joelho, né? E assim por diante. A gente sempre faz referência aos documentos médicos. Então, a noção de agravamento do quadro é muito importante, ou seja, ter documentos médicos, né, para comparar. Não só isso, ter documentos médicos para mostrar que você faz acompanhamento regular, que você vai ao médico regularmente, que você faz tratamento médico, seja medicamentoso através de remédios, seja fisioterapia, seja também um acompanhamento psiquiátrico, você vai, né, no psiquiatra, você vai no psicólogo, você faz acompanhamento, você toma remédio, enfim. Esse acompanhamento é um elemento fundamental para o médico entender que você não abandonou, né, o seu tratamento, que você não vai só no médico para receber benefício. Esse é um dos elementos mais importantes. Eu fiz um vídeo meses atrás aqui no YouTube falando que em uma conversa que eu tive com um perito num curso, ele disse o seguinte: a primeira coisa que eu olho, o perito me disse, é se a pessoa vai regularmente ao médico. Isso eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que eles observavam esse nível de detalhe. Mas não, eles observam se você vai ao médico e com qual frequência você vai. Se você faz tratamento, se você toma medicação, se você tem a prescrição dos remédios, se você faz fisioterapia, se você faz algum tipo de exercício, um pilates ou alguma coisa nesse sentido, para melhorar a sua articulação, a sua dificuldade ali, né? Enfim, ele vai observar, por exemplo, prontuário médico. Você teve alguma internação? Você passou por procedimento cirúrgico? Você tem o prontuário médico do hospital? Foi pedido esse prontuário? Ou você teve uma internação psiquiátrica? Teve uma descompensação, precisou internar? Precisou ficar ali um mês internado para melhorar, né, para se restabelecer? Você tem o prontuário dessa internação? Então, não basta só os exames, radiografia, né, o raio-x, ou ressonância, ou uma tomografia que seja, não basta. Os médicos querem observar um todo e nós, na posição de advogados, precisamos organizar isso e orientar o cliente sempre antes da perícia no sentido assim, de relembrar vocês. Nós, antes de começar as perícias, nós sempre fazemos as perguntas. Como é que está o teu problema da coluna ali lombar? Eu lembro que você fez um exame assim, como é que está hoje? Como é que está o sintoma? As dificuldades que você sente, né? Enfim. Então, muitas vezes, os clientes vão à perícia no INSS, a perícia dura minutos, e percebem que o perito não analisou o quadro, não analisou todo o caso. E na perícia judicial, nós temos a possibilidade
de nós juntarmos toda a documentação, contarmos e narrarmos todos os fatos, né, organizados, juntarmos a documentação, orientando o perito, mas fazermos questionamentos também. Para que quando o perito observe tudo isso, ele entenda do que nós estamos falando, a gravidade do seu caso, e se você possui sim uma incapacidade, uma deficiência, qual período de afastamento você tem que se afastar da função, se é uma aposentadoria por invalidez, se é uma incapacidade permanente, total, para toda e qualquer atividade. Então nós estamos falando de um nível de complexidade bastante grande. Nós estamos falando de pessoas. Nós não estamos falando de doenças só, nós estamos falando de pessoas. Então, olhando para as pessoas que nós precisamos observar todos esses elementos e orientar vocês para que, quando vocês cheguem à perícia, vocês ofereçam ali respostas importantes, né, diretas, sobre tudo isso. Tá? Então, aqui é um vídeo tentando explicar como funcionam as perícias, especialmente aqui na Justiça Federal de Diamantino, mas também de Cuiabá, que é onde nós temos a maior parte dos nossos processos de atuação, e que nós sempre vamos visar o melhor benefício para o cliente, tá? Então, pessoal, esse vídeo aqui é dedicado especialmente para os nossos clientes, para aqueles que nos procuram, mas também aqueles que buscam uma orientação para entender como funciona uma perícia médica aqui na Justiça Federal, tá bom? Então fica esse vídeo para vocês. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista, atuo aí há quase 10 anos nessa área e toda semana vamos estar postando aqui vídeos falando sobre direito previdenciário, trazendo orientações para que vocês saiam mais enriquecidos com este conteúdo, com este canal aqui nosso no YouTube, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, fiquem com Deus.